por experiência nos últimos dias que a impressão que dá é que eu estou vivendo uma espécie de sonho, assim, tipo outra realidade, porque eu estou encontrando pessoas que eu sonhei estar próximo, estou tendo experiências que eu já sonho experimentar há pelo menos 8 anos, e o sentimento é de muita alegria, muita gratidão. Eu já rodei esses últimos 20 dias uns 4.000 quilômetros, indo de um lado para o outro, e o sentimento é de gratidão. É um momento de transição na minha vida pessoal, em vários níveis, mas eu sinto que Deus está me dando alegria, está me dando entusiasmo, está me dando disposição e vontade de avançar, apesar de todas as coisas. A irmã orou, né, que às vezes questões no trabalho, na família, etc., casamento e tal, e, e nem sempre o plano A, nem sempre o plano A acontece. Às vezes a gente se vê no plano B, C, D, F, G, H, mas enquanto estivermos na presença do Senhor, mesmo que não seja o ideal, ainda é plano de Deus, né? E eu quero fazer uma pergunta para você, e a gente vai abrir a palavra em seguida. Eu quero perguntar, qual é a sua teologia? Qual é a sua teologia? Eu percebo que a teologia de um homem, a teologia de um ser humano, está muito ligada à sua própria experiência. E não faltam exemplos bíblicos para mostrar isso, né? Deus se revela a cada pessoa de uma maneira muito específica e particular, e isso formata a teologia de alguém. Por exemplo, a minha teologia, a minha teologia é de um homem negro, nascido na década de 70, na cidade de São Paulo, que foi criado em bairros e escolas de classe média, escolas particulares, onde, na maioria das vezes, eu era a única família negra daquela escola, né? E a minha teologia foi formatada em cima disso, em grande medida. O que eu quero dizer com isso? Quando, alguns anos atrás, eu comecei a entrar em contato com o trabalho feito por ministérios de apoio, por exemplo, e eu comecei a ver que líderes desses ministérios muitas vezes eram rotulados, estigmatizados, marginalizados. Eu via preconceito com relação a esses ministérios de apoio. Imediatamente se acenderam as minhas convicções de que ninguém pode ser marginalizado. Você entende por quê? Porque eu já fui marginalizado. Então, quando eu vi o preconceito com o qual vários desses ministérios são tratados, quando eu vi a estigmatização e às vezes até, sabe aquela coisa de rir aos dentes, assim, de pessoas falarem mal, de criticarem, de condenarem, eu, como um homem que fui criado em circunstâncias que eu já passei por preconceitos e coisas assim, eu pensei, isso não está certo. Isso não está certo. E hoje eu vejo que a obra poderia avançar 100 vezes mais se, ao invés de oposição entre a igreja institucional e os ministérios de apoio, se ao invés de oposição houvesse harmonia. Se ao invés de um apartheid, entende? Eu espero que você esteja entendendo a figura de linguagem que eu estou tentando apresentar. Se ao invés de um apartheid entre negros e brancos na África do Sul, se ao invés de divisão racial na América do Norte, se houvesse união, a coisa avançaria numa velocidade muito maior. E eu vejo essa carência de entendimento. Eu enxergo que essa rixa que ocorre entre, muitas vezes, né, a obra institucional e os ministérios de apoio, essa oposição, e às vezes até mesmo uma perseguição, isso é contra a mensagem do Evangelho. E eu acredito tanto nisso que eu
que eu tô aqui, entendeu? Tipo assim, eu acredito tanto nisso que eu tô disposto não só a verbalizar e pregar isso, mas eu tô disposto a sacrificar minha reputação pastoral, sacrificar, colocar o meu ministério no altar de Deus e avançar. Então, é isso. Vamos avançar juntos e vamos amar as pessoas, mesmo aqueles que nos odeiam, vamos amar aqueles que nos perseguem. Acho que agora é hora de colocar o evangelho em prática. Então, se eventualmente o seu pastor não entende o seu ministério, se o teu pastor não entende a obra que você faz, ame ele mesmo assim. Igual eu já tive que estender a mão quando tem uma vez que eu tinha uns 13 anos, nós nos mudamos de bairro, nós morávamos no centro de São Paulo e meu pai comprou um apartamento num condomínio ali no Butantã, zona oeste de São Paulo, e nos matriculou numa escola particular ali na região. E logo que eu cheguei, era uma escola grande, tinham, acho que devia ter mais de 500 alunos, e no pátio, você com 13 anos, chegando na escola, no pátio da escola, um menino, eu não lembro que coisa que foi, só sei que ele me empurrou assim e falou assim: sai daqui, seu preto e macaco. Pensa que é você com 13 anos chegando na escola, ter essa recepção, né? Graças a Deus, minha mãe já tinha trabalhado isso na minha mente, não foi uma coisa que chegou a me abalar. Eu lembro que eu respondi, sem xingar ele, mas eu respondi de pronto. Depois ele virou um grande amigo meu. A gente ficou grudado aí até o término do ensino médio. Mas a minha percepção de mundo é baseada no fato de que a unidade é melhor do que a divisão. E a gente deve amar as pessoas mesmo quando somos maltratados. Então, a nossa teologia tem que ter esse viés, entendeu? E é isso que fez com que Paulo fosse tão ridicularizado e perseguido nos dias dele, porque Paulo falou isso. Paulo disse assim: olha, não tem mais essa de judeu, grego, gentil. Em Cristo não tem mais essa divisão. Em Cristo, todas essas paredes raciais, étnicas, geográficas, institucionais, tudo isso caiu por terra. Então, não importa se é um ministério institucional ou se é um ministério de apoio. Não importa se eu recebo do dízimo ou se eu vendo livros para me manter. Nada disso mais importa. E nossa, eu poderia falar muito sobre isso, porque é uma convicção muito forte no meu coração, entendeu? A minha teologia está impregnada do sentimento de que somos todos um em Cristo Jesus. E não deve haver separação entre nós. Não deve haver separação entre nós. E agora eu sou um pastor que vou pregar isso e viver isso na prática, entendeu? Literalmente eu caí na estrada, assim, e quero poder estar em comunhão com os irmãos, e é um presente para mim de estar aqui com a Rose, com o Junimar. É um presente mesmo, Deus sabe. Deus sabe as inquietações do meu coração, Deus sabe Deus sabe o preço que eu estou pagando para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E vamos avançar. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Aparece aí, ué. Tá todo mundo escondido aqui, ó. Não sei o que é, não. Evangelho de Lucas, capítulo 5. E é providencial a gente ler Lucas, porque você sabe que Lucas é o único escritor bíblico não judeu, né? E a teologia de Lucas é muito impregnada desse olhar. Tem parábolas e relatos no Evangelho de Lucas que não é encontrado nos outros evangelhos. E os relatos que são encontrados unicamente no Evangelho de Lucas são justamente relatos envolvendo a interação entre Jesus e não-judeus.
Porque Lucas foi um não-judeu alcançado pelo evangelho. E a maneira dele enxergar a realidade era justamente essa. A parábola do filho pródigo, por exemplo, só encontrada no evangelho de Lucas. E outras relações entre não-judeus só encontradas no evangelho de Lucas. Lucas, inclusive, escreveu o livro de Atos também. Então, enfim, eu incentivo a leitura desse evangelho com esse olhar. E a gente vai ler Lucas capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso é algo tremendo. Sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Tem 3 ênfases nessa leitura que vale a pena nós fazermos. No verso 4, sob a tua palavra lançarei as redes. No verso 8, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E no verso 11, deixando tudo, o seguiram. A teologia de Pedro foi fortemente impactada pelas experiências que Pedro passou. Essa sensação de Pedro, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, impregnou a teologia de Pedro por toda a sua vida. Veja, quando Pedro nega a Cristo e vai para o Getsemane chorar, que Ellen White diz que quando Pedro fugiu da presença do Senhor, ele foi ao Getsemane e orou profundamente e chorou copiosamente pelo seu pecado. Pedro, fugindo da presença de Jesus, era o mesmo Pedro que disse aqui: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A Bíblia não registra, mas a historicidade da igreja diz que Pedro foi morto numa cruz. E a tradição diz que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque no coração de Pedro, essa palavra, Senhor, retira de mim porque sou pecador, era a palavra de alguém extremamente, com senso extremo de indignidade. Pedro se sentia indigno diante do Senhor. Essa palavra, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador, foi, em outros termos, repetida quando Pedro caminhou sobre as águas em direção a Cristo, as ondas cobriram Jesus de vista, ele afunda e diz: salva-me, Senhor. A teologia de Pedro revela um homem que tinha entusiasmo, tinha iniciativa, mas, acima de tudo, tinha um forte senso de indignidade. Indignidade. Bem diferente, por exemplo, dos judeus, quando aquele centurião que havia construído uma sinagoga, eles dizem assim: mestre, ele é digno que o senhor vá até a casa dele. Os fariseus tinham um senso de dignidade e eles julgavam até que homens de posição eram dignos, embora o próprio centurião tenha dito que ele não era digno. Tanto que ele mandou um servo para interceptar Jesus e dizer: eu não sou digno que o senhor venha até a minha casa, apenas ordene
e meu servo ficará curado. E novamente eu pergunto, como é a sua teologia? A sua teologia é exclusivista, como era a teologia judaica? A teologia dos judeus era tão exclusivista que quando Paulo dizia que Jesus morreu pelos gentios, eles apedrejavam Paulo. Ou a sua teologia é totalmente inclusiva, como é a teologia de Pedro? Entende? A teologia de Lucas, a teologia de Paulo. Na Bíblia, nenhum teólogo foi tão inclusivo quanto Paulo. Nenhum. Paulo foi um gigante da fé justamente porque ele incluía tudo e todos debaixo do evangelho. Para Paulo não tinha gentil, para Paulo não tinha perdido, para Paulo não tinha drogado, para Paulo não tinha preto, não tinha branco, não tinha rico, não tinha pobre, para Paulo não tinha nada. Nenhuma característica poderia excluir alguém do evangelho. E Pedro foi caminhando, não na mesma velocidade que Paulo, mas Pedro foi caminhando nessa direção. Deus foi abrindo o entendimento de Pedro. Deus deu a visão daquele lençol com animais imundos, para ir abrindo o entendimento de Pedro. E eu quero enfatizar qual é a sua teologia. Como você enxerga o plano da salvação? Como que você está disposto a avançar o reino de Deus? Entendeu? Ainda com divisões, ainda com separações, ainda com segregações, ainda com reservas no coração? Ou você está disposto a avançar sem olhar a cara, sem olhar cor, sem olhar posição, sem olhar se é A, B ou C, sem olhar se é um obreiro de sustento próprio, se é um pastor pago pela obra? De que forma você está disposto a enxergar o plano da salvação? E isso é importante porque, veja, o ambiente que nós estamos hoje, às vezes, eu estou falando ambiente dentro da igreja, é um ambiente de tanta animosidade, um ambiente onde, às vezes, tem tanta divisão, que às vezes a gente fica desapontado com as coisas e as pessoas, que às vezes a gente até fecha o coração, entendeu? Para determinados grupos ou determinadas pessoas, e isso é uma luta contra o eu, né? É uma luta contra esse sentimento de tipo assim, ó, eles ficam para lá, a gente fica para cá. Essa percepção, ela é uma tentação no nosso coração. É uma tentação de generalizar, né? Então, por exemplo, todos os pastores estão apostatados. Toda a igreja está assim, toda a igreja está assada, todos aqueles são... Essa generalização, eu vou dizer, toda generalização é burra. É um termo forte, mas é real. Toda generalização é burra, toda generalização não olha o quadro completo. Porque em toda e qualquer etnia, em todo e qualquer povo, tem gente boa e tem gente que sei lá, é ruim, né? Então, e todo grupo, tem pessoas que estão avançando na fé, tem pessoas que estão retrocedendo na fé. Existem pastores fiéis, existem pastores infiéis. Existem irmãos que estão avançando, tem irmãos que estão prostrados diante dos seus próprios pecados. E a gente não é ninguém para julgar quem é e quem não é. Nós somos indignos de fazer qualquer espécie de julgamento. Eu quero finalizar em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, mostra a teologia de Pedro, na prática, né? Pedro escreveu muito menos do que Paulo. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Pedro escreveu apenas 2 cartas. Mas a teologia de Pedro foi muito bem sedimentada. A teologia de Pedro foi muito bem sedimentada e eu quero resumir a teologia de Pedro no verso 4 do capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Pedro escrevendo. Vou ler o 3 e o 4. Vamos ver a teologia de Pedro agora. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Caiu aqui, então eu estava finalizando dizendo que Pedro sintetiza a sua teologia, na verdade, de que a maior unidade que pode existir é entre Deus e os homens. Porque mediante coparticipação na natureza divina, nós podemos todas as coisas. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ellen White escreveu, colaborando a vontade do homem com a vontade de Deus, ela se torna onipotente. Então, Pedro está nos ensinando, nas suas duas cartas, especificamente nesse verso, de que um homem coparticipante na natureza divina pode vencer e pisar sobre a sua própria natureza pecaminosa e avançar em vitória e graça pelo poder de Deus. E isso independe se ele é preto, branco, alto, baixo, rico, pobre, etc, etc, etc. Então, que esse olhar neutralize qualquer espécie de preconceito e paradigma e possamos avançar em novidade de vida, confiando única e exclusivamente em Deus, na pessoa de Cristo e pela atuação do Espírito Santo. Então, essa é a palavra de hoje, que Deus abençoe e nos guarde. Eu até comentei aqui quando caiu o sinal, o pastor batista, na década de 50, Martin Luther King, morreu porque ele acreditava que negros e brancos poderiam viver em unidade na América do Norte, nos Estados Unidos. E ele ficou famoso pelo célebre discurso no qual ele repetia, eu tenho um sonho, I have a dream, I have a dream. E eu vou dizer que eu tenho um sonho também. Eu tenho um sonho de que ministérios de apoio e igreja institucional caminhem juntos, de mãos dadas. Eu tenho um sonho de que não haja mais preconceito entre nós e possamos avançar e aprendermos unicamente de Cristo, guiados pelo Espírito Santo. E se Martin Luther King esteve disposto a tomar um tiro por acreditar em unidade étnica, eu também estou disposto a avançar pela unidade espiritual. Que Deus seja sobre cada um de nós, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.